Pessoal, vamos começar então, né? Oi. Mas nós vamos terminá-la amanhã, né? Então, vamos pegar os slides de conexão, né? Começando aí no 3. Então, na última aula, nós falamos sobre absorção. Absorção, transporte. Pessoal, na última aula, nós falamos sobre lipídios, né, digestão, absorção e transporte. Introduzimos o tema das lipoproteínas, né, que são formadas por lipídios e apoproteínas. Vamos prosseguir falando sobre a mobilização, né? Mobilização das reservas de gordura. E o esquema está demonstrado aí na figura 17.3 dos slides de conexão. Então, a figura mostra um adipócito, né? Os adipócitos são as células que vão estocar esses lipídios de reserva. E vamos ver então a sequência de eventos que vai levar à mobilização dessas gorduras, né? Por meio dessa mobilização, elas vão ser disponibilizadas, né, para os demais tecidos. E essa mobilização recebe o nome de lipólise, tá certo? Então, o processo de lipólise. Caiu aqui, soltou. Então, vamos começar. Então, aqui está a membrana celular, né? Vejam que você tem uma interação do primeiro mensageiro. O hormônio que está exercendo esse efeito aí é o glucagon, né? Então, o glucagon vai se ligar, né, ao seu receptor, tá certo? Então, nós temos uma ligação hormônio receptor glucagon, tá? E então, vocês já conhecem essa via de transdução de sinal. O glucagon, ligando ao seu receptor, vai então fazer com que haja uma ativação da adenilato ciclase, né? Por meio da proteína G, subunidade alfa, né? Então, nós temos, aqui você tem a proteína G, ela é um trímero, né? Alfa, beta, gama, e a subunidade alfa, então, vai ativar a enzima adenilato ciclase, né? O que essa enzima vai fazer? Então, aqui é o número 1, a ligação do primeiro mensageiro, o hormônio glucagon, ligando no receptor de glucagon. A proteína G, né, ela é estimulatória, esse S aí está indicando, né? Vai então ativar a adenilato ciclase. E a adenilato ciclase, então, vai sintetizar o segundo mensageiro, né? O AMP cíclico, né? Então, esse aqui é o número 2. Tá? Então, nós temos aí uma via de transdução de sinal. O AMP cíclico, então, ele vai atuar, vejam que tem um triângulo, né? Esse triângulo aí significa ativação da proteína quinase A, né? Então, PKA, quem estiver seguindo comigo aí, PKA, proteína quinase A. Então, essa proteína, ela é um tetrâmero. Tetrâmero quer dizer que ela tem 4 subunidades, né? E o AMP cíclico, então, vai se ligar à subunidade regulatória e ativar a enzima. E aí, então, essa
proteína quinase A vai fosforilar os alvos, né? Então, quem são os alvos? Nós temos aqui uma proteína chamada perilipina, né? E uma outra proteína chamada HSL, né? Então, o que é essa HSL? Lipase sensível ao hormônio, né? Lipase sensível ao nome da enzima, né? Sensível ao hormônio. Ela vai participar na via de resposta, né? A esses hormônios, glucagon, insulina, adrenalina, né? Então, o que vai acontecer? Né? Então, em 3 está demonstrada a ativação da lipase sensível ao hormônio. Como que ela se torna ativada? Ela se torna ativada por fosforilação, né? Então aqui, nesse 3, nós temos um tema muito importante, que é o seguinte: algumas enzimas, elas podem ter a sua atividade enzimática regulada por meio de uma modificação covalente reversível, né? Então, você tem a enzima, por exemplo, qualquer enzima, a enzima A, ela pode existir, então, na forma desfosforilada e na forma fosforilada, certo? E no caso da lipase sensível ao hormônio, quando ela está fosforilada, ela está na forma ativa. Desfosforilada, inativa. Isso para esta enzima aqui, né? Então, quem é que vai fosforilar, né? Qual é a enzima que vai fosforilar a enzima A? Então, as enzimas que fosforilam outras enzimas são chamadas de quinases, né? No caso aqui, a quinase que está envolvida é a proteína quinase A, tá certo? Bom, então, o que vai acontecer? Vejam que aqui tem uma estrutura aqui que representa a gotícula oleosa. Então, essa gotícula oleosa, e a perilipina está na superfície, né, mostrando aqui está na superfície, ela é formada por triacilglicerídeos, né? Então, eles coalescem junto e formam a gotícula ali dentro do citoplasma da célula. Então, nós temos no desenho de vocês aí, a fosforilação. O que vai acontecer, né? Então, a perilipina, né, vai ser reconhecida que você tem em 5, uma passagem, uma estimulação, como é que fala? Ativação enzimática, onde, né, a perilipina está associada com uma outra proteína, CGI, e vai ativar essa daqui, ATGL. Não tem muita importância esses nomes, nem precisam lembrar deles, mas aqui, vocês estão vendo que tem um L aqui? L de lipase. Então, essa proteína ATGL, ela é uma lipase. Então, veja, a perilipina foi fosforilada, tem uma passagem de sinal aqui que envolve essa proteína CGI e vai culminar na ativação da lipase, né? O que a lipase vai fazer? Olhem aí número 6. O triacilglicerídeo, né, ele está designado assim. Estão vendo aí? Né? É o glicerol com 3 ácidos graxos, né? Então, olha só, essa ATGL aqui, ela está quebrando o triacilglicerol em diacilglicerol e um ácido graxo, viram aí? Né? Então, o que está acontecendo? Quebrou assim, né? Você tem diacilglicerol e o ácido graxo. Então, a ATGL faz isso, né? Então, a lipase aqui de triacilglicerídeo. Após fazer isto, você tem então uma outra quebra aqui do triacilglicerídeo para monoacilglicerol, né? Então vamos ver aqui, ó, quebrou
triacilglicerídeo, indiacilglicerídeo, DAG, e ácido graxo. Agora, este daqui, diacil, né? O diacil vai sofrer a ação da lipase sensível ao hormônio. Vejam em número 7, estão vendo aí? Né? Estão acompanhando comigo? Então, a lipase sensível ao hormônio vai quebrar, né, esse diacilglicerídeo em monoacil e claro, mais um, né? Mas aqui um foi liberado aqui, o outro aqui. Tá certo? E finalmente, uma terceira enzima, né? É a MGL. Estão vendo a MGL aí? Então, ó, o ATGL agiu, depois agiu a hormônio, a lipase sensível ao hormônio, e depois a MGL. Lipase também, só que ela vai atuar no monoacilglicerol, né? Então, essa aqui é a lipase sensível ao hormônio. E finalmente aqui, né, o monoacilglicerol. O que vai acontecer com ele? Então, nós temos monoacilglicerol, vai ser quebrado em glicerol e ácido graxo. Então, veja que saiu um, saiu o segundo e o terceiro, e glicerol. Tá certo? Então, esse processo de lipólise, ele representa a hidrólise do triacilglicerídeo, vai produzir glicerol e o que mais? 3 ácidos graxos. Tá certo? Então, mobilização. O que vai acontecer, né? Então, esse número aqui é o número 5, né? A ação dessa lipase de triacilglicerídeo. Aqui o número 6 é a ação da lipase sensível ao hormônio, né? No caso aqui, o papel da perilipina, né, que está demonstrado em 7, uma das coisas que se conhece é que a perilipina fosforilada auxiliaria a lipase sensível ao hormônio até acesso à gotícula oleosa, né? E então você tem o 7, né, que é o papel aqui de ativação. Em 8 você tem a própria ativação e ação da lipase sensível ao hormônio, e em 8 a da MGL. Então veja, ó, o 6, 7, 8 é exatamente isso aqui. O triacilglicerídeo ele foi quebrado, quebrou um, hidrolisou, depois outro e depois outro. Tá certo? Então é isso que está demonstrado aí, né? Quer dizer que a via de transição do sinal do glucagon está favorecendo a lipólise. Consequentemente, a insulina desfavorece. Então, a insulina é antilipolítico, né? Um hormônio antilipolítico, quer dizer que desfavoreceria esse processo. Tá certo? Bom, o que cai na corrente sanguínea? Então, quando essas lipases estão atuando, né, você tem glicerol e ácidos graxos. Esses ácidos graxos, eles vão se associar a uma proteína chamada albumina. Então, a albumina, ela é uma proteína que ela tem sítios de ligação para ácidos graxos. Vai transportar esses ácidos graxos, né, para os demais tecidos, tá certo? Lembrem que eu falei, né, sobre a característica básica dos lipídios, que é a insolubilidade em água. Então, eles têm que estar associados com proteínas. Neste caso, você tem associação com a proteína albumina. Isso está aí em 9. Estão vendo no esqueminha de vocês, né? Então, os ácidos graxos estão se associando à albumina na corrente sanguínea. E ali, você tem uma célula, né, de um tecido alvo. No caso aqui está representado o miócito, né? E o ácido graxo, então, vai
chegar aqui, né? Chegando no tecido-alvo, está mostrando que ele em 10 pode sofrer a beta-oxidação, né? Então o ácido graxo vai sofrer a beta-oxidação. Onde vai acontecer isso? Então, para ácidos graxos de cadeia longa, a beta-oxidação ocorre na matriz mitocondrial, né? Então, eu preciso que esse ácido graxo ele seja encaminhado para a matriz. A beta-oxidação vai produzir, a quebra desse ácido graxo vai produzir acetil-CoA. Desculpe. O acetil-CoA vai para o ciclo de Krebs, né? E aí então está indicado, ó, beta-oxidação, o ciclo do ácido cítrico e a cadeia respiratória. Então a gente já sabe esse caminho, né, gente? O ciclo de Krebs vai então produzir NADH e FADH2, que são encaminhados para a cadeia de transporte de elétrons para geração de ATP, tá certo? E aqui tem uma seta indicando, né, a saída aqui na forma de CO2 aqui. Nós temos as reações de descarboxilação no ciclo de Krebs, né? Tá certo? Bom, então, tem alguns aspectos que eu gostaria de chamar a atenção aqui, né, nesse esquema da mobilização. Primeiro, o que é mobilização? Né, de gorduras. Então, é a quebra, hidrólise, por hidrólise do triacilglicerol, ou triacilglicerídeo, tá certo? Vai produzir glicerol e 3 ácidos graxos, de uma molécula de triacilglicerol. Esses ácidos graxos, eles são combinados, se ligam na proteína albumina. Então, a primeira coisa é a questão da lipólise, quebra de triacilglicerídeo. Segundo, ácidos graxos viajam na corrente sanguínea associados à proteína albumina. Terceiro, o glicerol. O glicerol vai para o fígado. Então, nós vamos ver o destino do glicerol. Nós não podemos esquecer o glicerol quando a gente fala de lipólise, porque ele é produzido pela quebra do triacilglicerídeo, né? O que vai acontecer com esse glicerol, tá? Os ácidos graxos, então, vão poder ser utilizados pelos tecidos-alvo. Lembrando que no caso do cérebro, o cérebro usa como combustível glicose e corpos cetônicos, tá certo? Então, vai ter que haver um processo de transformação dessa gordura em algo solúvel, né? Que são os corpos cetônicos, nós vamos ver depois, tá? Então, tá aí o processo, né? E, então, essa mobilização, ela ocorre com maior frequência numa situação, por exemplo, de jejum, né, em relação a um estado bem alimentado, tá certo? Ela estaria mais ativada, esse processo estaria mais ativado numa situação de jejum ou de falta de energia. Exatamente. O objetivo dessa mobilização é produção de energia, exatamente. Tá certo? Então você tem uma questão, né, depois a gente vai aprender mais sobre isso, mas uma situação onde você tem uma tendência de queda da glicose sanguínea, o fígado vai sintetizar glicose, tá certo? E nosso corpo também vai buscar outras fontes de energia. Está aí a principal fonte. Tá? Então, porque a gente tem um tecido adiposo muito abundante, não é isso, gente? Nós temos o glicogênio, ele não dura muito tempo, tá certo? Se a gente passa do estado bem alimentado para o estado de jejum. Bom, então, vou até botar uma estrelinha aqui. Então, a lipólise produz glicerol e ácidos graxos. Esse é o ponto principal. E agora, então, vamos ver para onde o glicerol vai, né? Esse glicerol, ele conecta com qual metabolismo, tá certo? Então, só lembrando, a quebra
desses ácidos graxos, ela vai ocorrer principalmente na matriz mitocondrial, principalmente porque os peroxissomos também realizam, né, possuem a via de beta-oxidação, tá? Mas a gente vai ver isso mais à frente. Bom, então, vamos ver aqui, né, esse destino do glicerol, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu só complementar aqui. Então, a lipólise, ela vai, né, você tem a quebra de triacilglicerol em glicerol e ácidos graxos, beleza. Esses aqui podem ser usados, eles vão sofrer a beta-oxidação. Então, o destino do glicerol está exemplificado aí na figura logo abaixo. Observe na folha de conexão. Estão vendo o glicerol? A figura 17.4 para vocês acompanharem. Então, vamos fazer o glicerol. Olha lá, você tem a molécula de glicerol e aí vocês podem olhar a estrutura, né? Está sendo fosforilado, né? Olha aqui o gasto de ATP, né? Pela glicerol quinase enzima, né? Glicerol. Opa, vou fazer bem feito isso aqui, peraí. Glicerol. Eu acredito que vocês já viram essa via antes, não sei, com o napo. Glicerol quinase, né? E aí você tem a formação de glicerol 3-fosfato, né? Observem aí, então, a entrada do fosfato no carbono 3 do glicerol, né? E aqui você tem a ação glicerol-fosfato desidrogenase. Então, glicerol-fosfato-desidrogenase, vejam, meninos e meninas, aqui. NH, NAD+, NADH+, H+. Glicerol 3-fosfato-desidrogenase. Esta reação aqui, ela é uma oxidação ou uma redução? É uma oxidação. Veja, aqui o NAD está oxidado, aqui ele está reduzido, né? Então, glicerol 3-fosfato desidrogenase. Então, as desidrogenases estão relacionadas a essas reações de oxidação-redução. E produziu um conhecido de vocês. Qual é esse conhecido? Dihidroxiacetona fosfato. Olha lá. Dihidroxiacetona fosfato, né? Então, vejam que pode acontecer um caminho inverso aqui, né? No caso da reação gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, é muito dependente desses cofatores aqui, dessas coenzimas, né? Agora, vamos resgatar o nosso querido mapa, né? Então, vamos lá no nosso querido mapa. Glicose produz o quê? Piruvato. O piruvato é descarboxilado, né? Produz o quê? Acetil-CoA, que vai para ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, você tem o resgate aqui desses elétrons, descarboxilação também, né? NADH, FADH2, né? Tem GTP aqui também, mas eu vou colocar só os transportadores. Isso aqui vai para a cadeia, produção de ATP, né? E aqui nós temos o oxigênio sendo reduzido à água, tá? Esse era o mapa que a gente tinha. Só que aqui vocês aprenderam uma outra via, vocês lembram? Se você tem piruvato glicose, tem uma via que não é exatamente o reverso da glicólise. É a via de gliconeogênese.
né? Então, a via glicolítica e a via da neoglicogênese compartilham algumas reações, não é isso? Entre elas, a do aqui, né? Você tem dihidroxiacetona fosfato aqui. Então, quando a gente está retornando, né? No caso, se a gente está considerando a neoglicogênese, né? A dihidroxiacetona, ela é um intermediário comum, tanto da glicólise quanto da neoglicogênese. Então, vejam, eu estou falando do glicerol. Ele está conectando aonde? Aqui, estão vendo? Né? No esquema de vocês, você tem a enzima triose fosfato isomerase, ela converte dihidroxiacetona em gliceraldeído 3 fosfato, não é? Então é uma isomerase. Então o que eu estou querendo dizer? Que quando o glicerol é metabolizado, produz dihidroxiacetona, eu posso tanto seguir para a glicólise, quanto seguir para onde? Síntese de glicose. Entenderam? Então, olha só, numa situação de jejum, eu posso, então, usar o glicerol para gerar glicose. Entenderam? Né? Uma situação de jejum onde não há ingestão de alimentos, né? O corpo vai, então, mudar o seu metabolismo para tentar ajustar, tentar manter as concentrações de glicose sanguínea. Uma das fontes, né, de carbonos para sintetizar glicose é o glicerol, que veio de onde, gente? Veio lá do triacilglicerídeo, né? Então, essa porção é importante, né? A gente não pode esquecer do glicerol. Entenderam o destino do glicerol? Tá certo? Função? Então, eu fiz uma conexão aqui com o nosso, eu chamo de nosso querido mapa. Nosso querido mapa, você tem a conexão aqui do glicerol que estava vindo, né? Sendo produzido por meio da mobilização de gorduras. Tudo certo? Ok? Tá? Então, já que nós sabemos o que está acontecendo com o glicerol, vamos falar então dos ácidos graxos. Nós já sabemos também que eles vão ser oxidados, né, sofrer a beta-oxidação na matriz mitocondrial. Então, posso apagar aqui, tudo bem? Né? Então, vocês entenderam a conexão desse slide com o de cima? Né, da figura, deixa eu botar meu óculos, figura 17.3, você tem um processo de mobilização, está produzindo glicerol, e aqui embaixo o glicerol mostrando o glicerol sendo direcionado aí para a via glicolítica, né? Então, olha que interessante, né? Lembre que eu falei que o metabolismo, né, as vias metabólicas, elas se conectam. Aqui é uma conexão importante, né? O glicerol aqui, tá? Então vamos agora ver esse destino aqui das gorduras, né, na forma de ácidos graxos, sofrendo a beta-oxidação. A primeira coisa é o seguinte: os ácidos graxos, para serem metabolizados, passar pelo processo de beta-oxidação, ou quando você está sintetizando, né, no caso de triacilglicerídeos, eles têm que ser ativados. Vocês lembram que eu falei isso? Então, duas coisas têm que acontecer com esses ácidos graxos. Eles têm que sofrer a ativação, então vão ser ativados. E como que eles são ativados? Eles são reunidos, né, com a coenzima A, tá certo? Então você tem uma reação de ligação à coenzima A. E também eles têm que ser transportados pela corrente sanguínea. Pela corrente sanguínea não, tem que ser transportados para onde mesmo, gente? Para a matriz, né? Estou falando dentro da célula. Matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial. Tá certo? Então, esse é um tema aqui, né? Então, vamos ver essas duas etapas, ativados e transportados para a matriz mitocondrial.
Então, vamos virar lá para o slide de conexão 5, onde está demonstrada a reação de ativação. É exatamente essa reação aqui que está na figura 17.5. Localizem, por favor, né? Vamos começar, olha só, eu vou fazer esquematicamente, mas vocês têm a estrutura aí para olhar o que está acontecendo, né? Localizem, por favor, a molécula de ATP. Estão vendo aí? O ATP, ele vai reagir com o ácido graxo. O ácido graxo está demonstrado assim, ó. Olha lá, né? Então, o ATP, ele está reagindo com o ácido graxo e formando um intermediário, né? Veja que agora ficou o ácido graxo ligado. O ácido graxo está ligado com a adenosina, chamado de adenilato acil graxo, né? E aí, então, ó, o ATP reagiu com o ácido graxo, formou um intermediário, né? Um intermediário, e aí ocorre o ataque da coenzima A. Estão vendo aqui bem no meio, né? A CoA-SH. Então vai haver um ataque aqui, né, da coenzima, e vai formar o quê? AMP e o ácido graxo ativado, né? Então deixa eu só colocar aqui as etapas. Então a primeira etapa, o ATP reage com ácido graxo, forma um intermediário adenilado, né? A coenzima A ataca, forma AMP e o ácido graxo agora ficou ativado com a coenzima A, né? Então tá. CoA. Então essa reação, né, é a reação de ativação. Acil-CoA sintetase, né? Então, vocês têm as estruturas aí, a acil-CoA sintetase vai fazer esta reação, tá certo? Veja que o ΔG, né, a variação de energia livre padrão aí, ela está negativa, estão vendo, gente? Então, essa reação, ela ocorre em duas etapas, né? Tem esse intermediário aqui, que vai sofrer esse ataque, né? Até colocar aqui os dois elétrons aqui, né? E vai produzir, observem, AMP. Então, eu gasto ATP, vou produzir AMP, né? Então, o que acontece é que aqui, quando você tem a saída, né, de AMP, o que falta para completar ATP? Falta pirofosfato. Dois fosfatos juntos, né? Então, esse pirofosfato, estão vendo a estrutura dele aí do ladinho? Né? Então, o pirofosfato vai ser quebrado em dois fosfatos pela enzima pirofosfatase. Então, essa reação, ela é direcionada para a formação do acil-CoA, como? Removendo, porque vocês estão vendo que tem uma setinha, parece que de equilíbrio, vai e volta. Né? Como que eu faço nessa setinha aqui? Como que eu faço para essa reação ir para cá? Se eu retirar o pirofosfato. Então, o pirofosfato, ele é quebrado. Vocês lembram da questão de uma reação em equilíbrio? Né? Então, se eu retiro um substrato de um lado da reação, ela vai tentar restabelecer o equilíbrio, não é isso? Então, neste caso, eu estou retirando, removendo o pirofosfato. Então, a reação, na verdade, vai ficar direcionada, para esse lado aqui, pela ação da pirofosfatase. Né? Então, a mensagem é: os ácidos graxos, para serem metabolizados, eles são ativados. A ativação, né, é um processo que envolve a adição da coenzima A na molécula e é feito por acil-CoA sintetase. Tá certo? É uma reação que gasta ATP, só que aqui eu tenho a produção de AMP. Então, na verdade, a equivalência é como se eu tivesse gastado dois
2 moléculas de ATP, tá certo? Porque eu tenho pirofosfato saindo, né? E depois para voltar para ATP eu teria que fazer uma reação para gerar ADP e depois ATP, né? Tá certo? Então, essa aqui é uma etapa que gasta energia. Tá aqui. Tá certo? Então, nós temos o gasto de energia, chama atenção. Nos vem a ideia, o mesmo princípio da via glicolítica, vocês lembram? Que havia um investimento, não é isso? E depois um resgate, né? Então, embora eu fale assim, nossa, mas eu quero queimar esses ácidos graxos para produzir energia. E aqui eu estou gastando, mas depois vai haver uma recuperação disso quando eles forem oxidados, né? Pela beta-oxidação. Né? Então, essa etapa é a primeira etapa, ativados cocoenzima A. A segunda coisa que tem que acontecer é o quê? Eles vão ter que ser transportados. Então, esse transporte, ele está mostrado aí na figura 17.6. Foi o transporte que eu mostrei na última aula. Transporte carnitina, acil-carnitina. Quem lembra desse transporte? Né? Então, o que significa esse transporte? Transportado através da membrana mitocondrial interna. No caso 1, né, nós vimos que a membrana mitocondrial interna tem vários transportadores, não é isso, gente? Nós não vimos isso? Então, essa ativação do ácido gráfico vai ocorrer no citoplasma, muito bem, isso mesmo. Então, ele ainda está no citoplasma quando essa ativação ocorre. Né? Eu vou guardar essa formulazinha para vocês lembrarem dela. Né? Essa aqui. Né? Então, isso aqui é a cadeia, né? Acil, né? Cheio de carbono aqui, depende do ácido graxo. Então, olha só, essa molécula que se chama acil-CoA. Acil-CoA. Então, existe uma diferença. Se eu escrevo assim, AG é o quê? O ácido graxo livre. Se eu escrevo acil-CoA, esse aqui. Está ativado. Né? Então, a questão aqui é, o ácido graxo livre não vai participar das reações de beta-oxidação. Quem vai participar é o acil-CoA. Ele tem que estar ativado. Né? Bom, muito bem. Então, vamos dar uma... Eu não vou detalhar muito, mas é a questão do transporte que está demonstrado aí. Tá certo? Vamos lá, vou apagar aqui. Né? E vamos ver isto. Então, o ácido graxo tem que ser ativado, essa é uma etapa importante que tem que ser lembrada. E vamos ver aqui a questão do movimento. Então, eu vou orientá-los nessa figura, vamos colocar aqui, inicia com essa molécula, localiza ela aí, do lado do citoplasma. Estão vendo? Então, tem a membrana. Então, aqui você tem o acil-CoA, que é exatamente esse aqui. O acil-CoA, ele está reagindo, vejam, com quem? Carnitina, formando acil-carnitina. Então, qual que é a diferença? Olha o acil-carnitina aqui, ó. Na figura de vocês está assim, ó. Carnitina. E eu coloquei para vocês na última aula essa molécula. Quem copiou tem aí a estrutura da carnitina. Né? Bom, então, ó, acil-CoA reagiu com a carnitina e formou o quê? Acil-carnitina. Acil-carnitina. Estão localizando aí? Né? Então, aí o que acontece? Né? Você tem... Isso aqui está acontecendo na membrana mitocondrial externa. Né? Então, você tem a produção de acil-carnitina, né? Do lado de fora. E aí, como que ela vai ser colocada para dentro? Por uma enzima chamada translocase. Então, a translocase, ó, coloca o acil-carnitina para a matriz. Né? Chegando na matriz, vou apagar aqui. Chegando na matriz,
Então aqui você tem uma enzima que está catalisando isso aqui do lado de fora, que ela é chamada CAT1. Carnitina aciltransferase 1. Conexão com a última aula, eu falei dessa enzima, carnitina aciltransferase 1. Quando chega aqui na matriz mitocondrial, que é o local onde vai ocorrer a beta-oxidação, a acilcarnitina vai reagir com o quê? Carnitina. Agora vai reagir, com CoA, com a coenzima A. Vai regenerar a carnitina e vai, então, regenerar também, ressintetizar aqui, CoA. Aqui está, o CoA na matriz, o CoA no espaço entre membranas, estava no citoplasma, né? Entenderam? Né? Quem é e aí essa translocase coloca a carnitina de volta. Aqui, né? Entenderam? Então, o objetivo desse transporte qual que é? Isso, colocar o acil-CoA na matriz mitocondrial. Essa é a mensagem. Esse sistema de transporte carnitina, acilcarnitina, tem como objetivo colocar o acil-CoA na matriz, né? CAT1 catalisa a síntese de acilcarnitina. Quem coloca o ácido graxo, transporta, é essa daqui, translocase. A translocase é que transloca o acilcarnitina para a matriz, tá certo? Né? Muito bem. Oi. Tá, então tá. Então vamos ver, aqui nós temos o ácido graxo, ele está com a coenzima A. Então imagine que eu pego essa estrutura e vou substituir pela carnitina. Então é isso que está mostrando. O acil-CoA reagiu com a carnitina, tá certo? E aí formou o quê? Acilcarnitina mais CoA, obviamente, eu não botei aqui. Né? Mas eu gostaria de ver se você compreende que foi uma troca aqui. Aqui estava a coenzima A, agora está com a carnitina. Então, esta translocase, ela vai mover essa molécula, transportar para a matriz. Entendeu? É aquela que está do lado, ela é a segunda. Tem duas membranas na sua. Você está vendo a segunda membrana? Membrana interna. Está vendo a acilcarnitina movendo? Né? Então, movendo não, ela está estático, né? Mas ela já está dentro aqui. Viu? Então, quando ela chega no citoplasma, você vai ter a ação de CAT2, que vai fazer a reação inversa. Ok? Entendeu agora? Aí vai pegar a carnitina e trocar pela CoA. Ok? Então, fora da matriz vai formar a acilcarnitina. Dentro da matriz vai formar a acil-CoA. Tudo certo? Beleza? Por que é tão importante? Aí eu vou adiantar para vocês, né? Quando nós vamos ter a síntese, olha só, síntese de ácidos graxos. Como que é a síntese de ácidos graxos? O acetil-CoA, ele é carboxilado e forma malonil. Nós vamos ver isso mais à frente. Malonil-CoA, tá certo? Esse malonil-CoA que vai ser usado para a síntese de ácidos graxos, né? Isso aqui é um processo que ocorre no citoplasma. Olha só, citoplasma. Então, quando eu vou sintetizar ácidos graxos, né, vai ocorrer aqui ativação, você tem formação de malonil. Essa molécula aqui é um inibidor de CAT1.
Então a mensagem que eu vou repetir bastante, que controle da síntese e da quebra, o malonil aparece no processo de síntese. Ele é um inibidor da enzima CAT1. O que CAT1 catalisa? A formação de acilcarnitina, né? Qual seria o entendimento? Ora, se eu estou sintetizando ácidos graxos, eu não quero que eles sejam sintetizados e imediatamente vão para a matriz para serem degradados. Isso representaria um ciclo fútil, né? Tem que haver algum ponto de controle. Então, esse mecanismo de inibição de CAT1 é importante. Por isso que eu chamo atenção para esse sistema de transporte. Então, nós vamos botar uma estrela aqui, né? O malonil tem um efeito aqui, ó, nessa enzima. É um inibidor, né? Um controle bem aqui, tá? Tudo certo, gente? Entenderam como que é? Então, lembrando, repetindo, né? Quando o ácido graxo vai ser catabolizado para gerar energia, duas coisas tem que acontecer antes: ativação e transporte para a matriz mitocondrial, né? E uma coisa que eu esclareço é esse transporte da acilcarnitina é para ácidos graxos de cadeia longa, né? Então, vocês têm aí no primeiro slide de conexão o desenho dos ácidos graxos, né? Que eles podem ter diferentes tamanhos de cadeia. Tudo bem, gente? Compreendido? Né? Então, a pergunta, né, é: qual é a função da carnitina? A carnitina, ela é uma molécula que tem que ser reunida com o ácido graxo para que ele seja transportado, né? Então, eu tenho que ter a carnitina para realizar essa reação catalisada pela CAT1 aqui, né? Bom? Tá. Bom, então, veja, imagina, vamos caminhando então, né? Nesses slides de conexão a gente pode perceber um caminho para as gorduras. Então, as gorduras estavam nos adipócitos, né, na forma de triacilglicerídeos, ocorre a lipólise, a quebra, e aí você tem a produção de glicerol e ácidos graxos. Esses ácidos graxos então entram, né, vão chegar dentro da célula, do tecido alvo, vão ser o quê? Vão ser ativados e transportados para a matriz. Então, agora vamos ver o processo de beta-oxidação, que é a quebra desse ácido graxo. E a gente tem que pensar onde isso está acontecendo. Está acontecendo na matriz mitocondrial. No caminho, né, por onde estão passando esses ácidos graxos para chegar até a matriz mitocondrial. Então, no slide de conexão 5, vocês têm exatamente o processo de beta-oxidação. São essas 4 reações aí. Vamos dar uma olhada mais de perto nelas, tá certo? Então, olha só. Tem umas coisas bem importantes aqui que eu falei, né? Em relação à beta-oxidação. Para acontecer a beta-oxidação, ok, ativação e transporte, a beta-oxidação ocorre na matriz mitocondrial. Já a síntese, eu falei onde a síntese ocorre, onde é? Síntese de ácidos graxos ocorre no citoplasma. Então, ó, os processos são inversos, né? Mas eles estão ocorrendo em locais diferentes da célula, tá certo? Então, lembra da glicólise e neoglicogênese? Né? Eles ocorrem no mesmo local da célula, no citoplasma, mas eles são exatamente um reverso do outro? Não. Né? Então, embora a gente possa indicar uma reversibilidade, não corresponde processo, né, exatamente um inverso. Bom, e aí vocês já têm alguma informação.
Quando o ácido graxo ele é quebrado por meio da beta-oxidação, qual é a molécula que é produzida? O acetil-CoA. Então, a beta-oxidação, o produto da beta-oxidação é o acetil-CoA. Tá certo? Que é o nosso velho conhecido. A gente sabe que o acetil-CoA vai ser, então, encaminhado para o ciclo de Krebs e a gente conecta lá com o nosso mapinha e já sabe o destino, né? E aqui é uma oxidação, né? Os carreadores FAD e NAD+, vão ser reduzidos. Os elétrons vão ser coletados, tá certo? Encaminhados, então, para a cadeia de transporte de elétrons. A beta-oxidação, então, você tem 4 reações. Uma oxidação, hidratação, oxidação e tiólise. Então, nós temos 4 reações. Oxidação, isso aqui está exemplificado, não tem o número da figura, mas ela está do lado da figura 17.5 aí. Oxidação, hidratação, oxidação e a tiólise. Então, o que é tiólise? É a quebra pelo grupo SH, tiol, tá certo? Então, hidrólise não é quebra pela água. Tiólise você tem participação desse grupo SH na quebra, né? Na verdade, um ataque da coenzima A para quebrar a molécula, tá certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Essa oxidação aqui, a enzima que catalisa essa oxidação, ela está associada com o FAD. Então, vai produzir FADH2. Essa daqui com o NAD, então NADH. Tá bom? Então, olha, quando o ácido graxo é quebrado, eu tenho produção de FADH2 e de NADH. No ciclo de Krebs são produzidos esses daqui? Sim. Agora eu estou mostrando que na beta-oxidação também. Tá certo? O processo de beta-oxidação é para produzir o acetil-CoA, né? Então vamos dar uma olhada mais de perto, né? E antes de passar para isso, o processo de síntese, neste caso, é o inverso. Exatamente o inverso, né? Então, se aqui eu vou quebrando em unidade de acetil, no processo de síntese eu vou reunindo também de 2 em 2 para formar um ácido graxo, tá? Então vamos ver o contrário de quebra. Então aqui é uma quebra, né? Então, contrário de quebra é uma condensação, né? Condensação. Olha o processo. Então, se aqui é a beta-oxidação, estou detalhando o processo de síntese, né? Se aqui é quebra, que é condensação. Se aqui é oxidação, redução, exatamente. Vai ocorrer uma redução, né? Se aqui é uma hidratação, desidratação. Se aqui é uma oxidação, uma redução, tá certo? Então aqui o agente ou a molécula redutora é o NADPH. NADPH, né? Então eu preciso do NADPH. Onde ele é formado, gente? Vocês aprenderam uma via, vocês se lembram? Na via glicolítica, é uma outra conexão importante da via glicolítica, né? Então, você tem glicose 6-fosfato sendo direcionada para a via das pentoses, fosfato, tá certo? Onde há produção de NADPH, não é isso? Foi isso que vocês viram, né? Então, isso aqui é o processo de síntese, né? E aqui é a beta-oxidação. Um contrário do outro, né? Só que ocorre no mesmo local? Não ocorre no mesmo local, não ocorre pelas mesmas enzimas. Porque o que
que eu uso para sintetizar gorduras, sintetizar ácidos graxos? Vejam, acetil-CoA. Ah, professora, quer dizer que quando eu quebro, quando eu oxido ácido graxo, eu produzo acetil-CoA. Quando eu vou sintetizar ácido graxo, eu uso acetil-CoA? Sim. Tá certo? Então vamos pensar no acetil-CoA. O que vocês sabem sobre ele? Vamos pensar sobre a célula. A célula, você tem a mitocôndria. O ciclo de Krebs está aqui. Vocês aprenderam. O acetil-CoA está aqui. Acetil-CoA. Então, esse acetil-CoA, olha só, eu desenhei. Ácido graxo produzindo acetil-CoA. Esse processo aqui é o quê? Beta-oxidação. Mas aqui eu tenho outro processo. Acetil-CoA, malonil-CoA, ácido graxo. Tá certo? Então vejam, esse acetil ele veio do ácido graxo, mas o ácido graxo teve que ser o quê? Transportado pelo sistema carnitina-acilcarnitina. O acetil-CoA tem que estar na matriz, tem que estar no citoplasma para que ocorra o processo de síntese. Então eu tenho que ter um outro sistema de transporte para transportar o acetil-CoA para fora. Tá certo? Então vejam o tema do transporte, né? Onde as coisas estão acontecendo. Então quando a gente falar de beta-oxidação, a gente lembra que está aqui, mas síntese está aqui. Né? E depois nós vamos aprender que esse acetil-CoA ele sai na forma de citrato. Então ele sai na forma de citrato. Existe um ciclo do citrato aqui que vai permitir a saída do acetil-CoA. Tá? Então, tem, né, um é o inverso do outro, mas não são iguais. Né? Ocorrem em locais diferentes. Mas o ponto que eu queria chegar aqui é o seguinte: a beta-oxidação produz acetil-CoA. E eu uso acetil-CoA para sintetizar ácidos graxos. Né? Então tem que haver um controle aqui, porque senão, né? Então vamos ver essas etapas aqui: oxidação, hidratação, oxidação e tiólise, né? Que está demonstrado aí na transparência. Posso apagar, gente? Tá certo? Quer dizer que se eu ingerir tiver, né, glicose, ingerir carboidrato, sacarose, tiver glicose, eu consigo sintetizar ácidos graxos a partir da glicose? Qual seria o caminho? Né? Então vamos pensar no nosso querido mapa, sempre focado nele. Depois eu vou voltar nessa questão, tá? Então vamos ver essas reações. Eu vou passar por elas uma única vez. Não é o objetivo que vocês decorem nada, só para a gente perceber nesse momento o que está acontecendo, né? Mas o entendimento maior é isso aqui, ok? Então vamos lá. Então eu vou focar bem no cantinho, né? Você tem o ácido graxo. Nós vamos focar nessa extremidade carboxy aqui. Lembra que ele está ativado. Então vou desenhar, tá certo? C dupla O. Vou fazer um exercício com vocês. Vamos ver. Seria ótimo se eu tivesse. Vocês conseguem perceber essa cor aqui, ó? C. Ou tá muito... um pouco, né? C. E aqui vai, né? Tá. Então, ó, aqui você tem a carboxila, o ácido graxo está ativado. Aqui tem o carbono alfa e aqui o carbono beta, né? Então aqui está, né, a estrutura. E eu vou modificar tudo nessa estrutura com vocês acompanhando por aí. Então veja, vai atuar
oxidação. É uma desidrogenase, acil-CoA desidrogenase. Também não é importante que vocês decorem ou memorizem o nome das enzimas. O importante é saber que é uma reação de oxidação que vai produzir FADH2 e que é uma desidrogenase que está atuando, né? O que ela faz? Vamos ver, observem bem nesse carbono alfa e beta na estrutura de vocês. Olha aqui, ó. Vou fazer. Então, vou tirar alfa, beta. Vocês estão acompanhando nesse carbono. Olha só. Viram? Então, você tem essa estrutura aí, ó. Então, houve uma oxidação bem aqui. Tá certo? Então, a estrutura está assim, né? E aí produziu o quê? Os elétrons e os hidrogênios foram para onde? Na verdade, 2 elétrons e 2 prótons foram para o FADH2. Né? Bom, aí, qual é a próxima reação? Aqui, ó. Hidratação. Estão vendo? Então, acompanhe, por favor. Então, vamos ver o que vai acontecer com essa estrutura aqui. Vou modificá-la. Olha. Né? Então, ó. Viram? Né? Então, você tem entrada de água na estrutura. Tá? Bom, aí o que vai acontecer? Próxima reação, então, oxidação, hidratação, próxima, oxidação. Então, vou modificar de novo a estrutura, ó. Os elétrons foram para onde? Os hidrogênios? Para o NADH. Lembrando que aqui é um hidreto, né? Eu expliquei isso para vocês. Olha só, isso aqui começou a aparecer com isso aqui, estão vendo? Né? Aí o que vai acontecer? Tiólise. Vejam quem é que está entrando aí. Coenzima A. Estão vendo? Então a coenzima A vai entrar e você vai ter a quebra bem aqui. Então, essa unidade aqui, isso aqui, é o acetil-CoA. O acetil-CoA foi produzido. E o que aconteceu com o ácido graxo? Ele ficou reduzido em 2 carbonos. Perdeu 2 carbonos na forma de acetil-CoA. Esta molécula aqui continua ativada, porque não houve o ataque da coenzima A, né? Então ela continua ativada, tá certo? E aí essa molécula que está encurtada, tem 2 carbonos a menos, vai sofrer todas essas 4 reações aqui novamente. Entenderam isso, gente? Né? Então essa aqui vai sofrer tudo de novo, as 4 reações, vai perder outro acetil e assim por diante, até o final, até quebrar tudo. Entenderam, gente? Na forma de acetil-CoA. Esse é o processo de beta-oxidação. Né? Bom, então agora nós estamos preparados para fazer um exercício sobre a produção de ATP. Não é alguma coisa que eu fico cobrando, quantos ATPs, não, mas vamos ver o entendimento desse processo, como que é, né? Porque vejam, igual a colega de vocês perguntou, o objetivo é a produção de energia? Sim, né? Então vamos ver isso aí, tá? Posso apagar aqui? Posso? Ou posso fazer deste lado, né? Então vamos lá, vou deixar aqui, vamos fazer a produção de ATP para o ácido palmítico. Vocês lembram dele? O ácido palmítico? Esse é um que você, é o único que eu peço para vocês lembrarem, assim, tipo, saber mesmo a estrutura. A estrutura como que é? 16, 0.
né? 16 átomos de carbono e nenhuma dupla ligação. Então, vamos ver o que vai produzir, o que será produzido em termos de ATP quando esse ácido graxo for oxidado, né? Totalmente a CO2 e água. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, né? 4, 5, vou desenhar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Então, quantos ciclos de beta-oxidação para quebrar? Ele tem 16 carbonos, né? Então, vamos lá, vamos contar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu preciso passar por essas reações 7 vezes, né? 7 vezes. Então, eu posso multiplicar o FAD por 7? Posso. Por 7 vezes acontecendo. Posso multiplicar aqui por 7? Também posso, né? Então, eu tenho aqui a produção de 7 FADH2. Entenderam, meninos, onde que eu peguei isso aqui? Da beta? Oxidação. E 7 NADH. Né? Tá certo? Aí, cada um desses aqui vai produzir o quê? Acetil-CoA. Quantos acetil-CoA? Ora, se tem 16, eu divido por 2, 8. 8, né? Vezes 8. E cada ciclo, então esse acetil-CoA vai para o ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, o que é produzido? Quanto? 3 NADH, 1 FADH2, que mais? 1 GTP. Né? Tudo isso aqui vai ser multiplicado por quanto? Por 8. Por quê? Porque foram 8 acetil-CoA. Tá certo? Bom, aí eu sei que esses carreadores de elétrons NADH, FADH2, eles vão para onde? Cadeia transportadora de elétrons, né? Na verdade, esse FADH2 aqui tem uma proteína, porque tem que conectar com a ubiquinona, tá certo? Então, é uma proteína de transferência de elétrons, ela se chama ETF, e essa ETF vai transferir os equivalentes aqui direto para a ubiquinona. Ubiquinona conectou, vocês já sabem, né, gente, da cadeia, né? Tá bom. E aí, a gente tem assim, que um NADH possibilita a síntese de quanto ATP? 2,5, um FADH2, 1,5. Então, temos que fazer os cálculos, né? Tá certo? Então, vamos lá. Então, nós temos que multiplicar isso aqui por 1,5 ATP. Isso aqui por 2,5 ATP. Façam aí, me passem aí os valores, por favor. Quanto que dá aqui, aqui e aqui também, né? Vezes 8, vezes 2,5, vezes 8, vezes 1,5, vezes 8, vezes 1, né? Façam, por favor. Então, 7,5 dá quanto? 10,5? Aqui? É? Você está com a calculadora aí? Eu estou com... Aqui. 14. 17,5. Aqui. 3 vezes 8 vezes 2,5. 3 vezes 8, 24. 60. Aqui. 8 vezes 5. 8 vezes 1,5. Dá 12.
E aqui, 8. Puxa! Vamos somar então? Olha só, isso aqui na beta-oxidação. Por favor. 10,5. 17,5. 60. 12. 8. Então, para o palmitato, eu vou ter a produção de... Aí vamos lembrar, isso é mais que a glicólise? Isso é mais que a oxidação total da glicose a CO2 e água? Exatamente. Quantas vezes mais, assim, aproximado? Vocês lembram? Um número que eu dei para vocês? 32, né? Então, 3 vezes mais, né? Então, eu tenho aqui uma geração muito maior, né, de ATP quando eu inicio com o ácido palmítico em relação à glicose. Só que tem uma pergunta aqui. 108 é o total. Quanto foi produzido? Mas eu gastei alguma coisa? 2. Onde? Na ativação. Então, isso aqui é o bruto, é o que foi produzido. Mas se eu quero o líquido que é o que foi produzido menos o que foi gasto, eu tenho um pouco menos, né? Tá certo? Né? Então tem. Oi. Onde que gasta 2? Porque eu já entendi o gasto de um ATP. Ah, tá. É porque quando você tem aí, você tem a produção de AMP e o pirofosfato, tá certo? Então, na verdade, para retornar esse AMP para ATP, você precisaria de gastar 2 fosfatos, com 2 ATPs. Né? O ATP ele tem 3 fosfatos. Então aqui você retirou o pirofosfato e você tem 2 fosfatos que têm que ser reinseridos para sintetizar ATP. E esses fosfatos eles são inseridos por reações que gastam ATP. Entendeu? Porque você, para voltar, né? Seria para repor esse ATP que você gastou. Oi. Não. Você tem que transformar AMP em ADP e depois ATP. Entendeu? Essa é a diferença, né? Então, AMP, aí seria um fosfato, ADP. Aí depois o ADP vai gerar ATP. É porque tem uma enzima, por exemplo, que ela reage ATP com AMP e forma 2 ADP. Entendeu? Então aí gastou 1, mas você ainda não chegou no ATP, né? Tá certo? Tudo bem em relação à oxidação, né? Então, o nosso sonho de consumo é o quê? Queimar gorduras, não é isso, gente? Se tivesse um jeito da gente acelerar. Tem um ponto importantíssimo aqui. Para queimar gorduras, e quando eu falo gorduras, a gente está falando nos ácidos graxos vindo dos triacilglicerídeos. Para queimar essas gorduras, eu preciso de oxigênio ou não? Precisa, né? Porque esses transportadores aqui vão para a cadeia e lá vocês lembram que o oxigênio é o aceptor final. Então eu preciso ter oxigênio para realizar esse processo, né? Tudo bem? Entendido aí, beta-oxidação? Ok? Estamos combinados aí sobre essa via, né? Tá certo? Então gera mais energia. Nós fizemos um cálculo para a gente ter uma noção, né, do que estava acontecendo. Tá bom. Então, tem uma pergunta relevante aqui que é o seguinte: eu consigo produzir glicose, porque nós falamos que o glicerol pode ser usado, né, para sintetizar glicose. Eu consigo sintetizar glicose a partir de ácidos graxos? Né? Então veja que muito desse metabolismo, quando a gente tenta entender, primeiro, manter os níveis de glicose, né? Gerar energia. Então a gente sempre traz o tema, né, de síntese de glicose.
Então eu sei que os ácidos graxos vão produzir acetil-CoA, né? O acetil-CoA vai para o ciclo de Krebs. Então a pergunta seria: eu consigo sintetizar glicose? Resposta é não. Por quê? Então vamos pensar, né? Eu não vou falar sobre isso, mas é uma pergunta, né? Por exemplo, no estado de jejum, eu tenho que tentar manter os níveis de glicose sanguínea. Uma forma é sintetizando glicose. O fígado vai realizar a neoglicogênese. Mas onde ele vai buscar os átomos, né, para sintetizar a glicose? Bom, mas nós vamos voltar nesse assunto, mas vamos continuar aqui, falar um pouco de outra molécula, né, outro lipídio, o colesterol. Tá certo? Então, a ideia é a seguinte: nós sintetizamos colesterol, mas nós não conseguimos o quê? Degradar o colesterol. Então, o colesterol ele é usado para a síntese de hormônios esteroides, né? Ele participa na constituição das membranas, na síntese de vitamina D também ele participa. Então, a gente não pode pensar que a gente não precisa de colesterol. Precisamos, é uma molécula como qualquer outra que a gente precise, né? Se a gente fala de um fosfolipídio de membrana, né, necessário para a constituição da membrana, colesterol também, né? Então, essa figura, né, 23.34, ela mostra a primeira etapa da síntese de colesterol. Então, vamos falar do colesterol, né? Então, a primeira coisa, a síntese se dá a partir do acetil-CoA. Nós usamos o acetil-CoA para sintetizar. Didaticamente, a síntese de colesterol ela é dividida em 3 partes, né? Essas 3 partes são as seguintes. A primeira etapa vai de acetil-CoA até uma molécula chamada mevalonato. Tá bom? Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa vai do mevalonato a uma estrutura chamada esqualeno. E, finalmente, o esqualeno gerando o colesterol. Tá bom? Então, a síntese se dá, claro que vocês já conhecem, né? Então, usa acetil-CoA para sintetizar colesterol. Então, nossas células têm a capacidade de sintetizar colesterol. Vamos lá? Então, eu vou fazer esquematicamente, também vocês têm a estrutura aqui, né? Então, vamos começar com essa parte aqui, ó. Acetil-CoA mevalonato, né? Então, começando bem aí na figura 21.34, eu tenho duas moléculas de acetil-CoA. Elas vão ser reunidas, né? E vão formar acetil-CoA. Vejam o quanto é importante que vocês tenham uma maneira de ver esses slides, né? Porque aí vocês acompanham, vão vendo a estrutura, né? Porque eu não vou ficar desenhando. Então, aqui você tem a saída da coenzima A, porque foram 2, né, que entraram aqui. E aí, depois você tem uma molécula, novamente a entrada de uma molécula de acetil-CoA aqui, né? Acetil-CoA, formando SH, essa molécula aqui, ó, HMG-CoA. Essa molécula, vou desenhá-la só por causa desse nome aí, ela é importante, né? Vamos lá, ó. H2COH. Vocês têm aí, então não precisa copiar, né? C dupla O,
SH. Não, que é CoA. Olha o nome dessa molécula. Beta-hidroxi, né? Olha aqui. Aqui é o carbono alfa, né? Aqui é o carbono beta. Beta-hidroxi. Estão vendo aqui? Uma hidroxila no carbono beta. Beta-hidroxi metil. Estão vendo? Tem hidroxila, metil. Beta-hidroxi metil e o restante da molécula, né? Você tem 1, 2, 3, 4, 5. Glutaril-CoA. Viram como que o nome fala o que é a molécula? Né? Então, hidroximetil-glutaril-CoA. Né? Exatamente essa molécula aqui. E aí, a reação mais importante, né? Que é a reação que controla a via de síntese. Esta molécula, HMG-CoA, ela vai, então, sofrer aqui uma redução, né, em mevalonato. Né? Mevalonato. Vejam, é a primeira etapa de síntese, está aqui, ó. Né? Então, como que essa reação vai gastar 2 NADPH, né? Mais 2H+, aqui, produzindo 2 NADP+. Tá certo? Veja aqui que o NADPH, ó, não falei que, né, para uma redução, né? E formando o mevalonato. Esta reação sai com a enzima A aqui, vocês têm aí no slide. Tá certo? Essa reação é catalisada por uma enzima chamada HMG-CoA redutase. Tá certo? E aí, eu peço que vocês anotem, se quem tiver no papel, HMG-CoA, beta-hidroximetilglutaril com enzima A, ele aparece, essa molécula aparece na síntese de corpos cetônicos, né? Só que quando ela é formada no citoplasma, ela diz respeito à síntese de colesterol. Se estiver na mitocôndria, síntese de corpos cetônicos. Então, eu vou voltar a chamar atenção para essa molécula aqui, tá? Quando a gente falar de síntese de corpos cetônicos. Bom, então, esta enzima, HMG-CoA redutase, ela é um alvo terapêutico, tá certo? Então, são usadas drogas, né, medicamentos que inibem a HMG-CoA redutase. Né? Com que objetivo? Né? Diminuir a síntese de colesterol. Né? Então, uma síntese mais predominante no fígado, então eu vou usar um inibidor. Né? Os inibidores são chamados estatinas. Né? Então, as drogas da família das estatinas inibem HMG-CoA redutase. Então, você tem uma inibição da via. Estatinas. O que são estatinas? São drogas que inibem a HMG-CoA redutase da via de síntese de colesterol. Tá certo? O que vai acontecer? Do lado aí do slide de conexão, vocês vão ver um resumo da via de síntese. É uma via muito grande. O mevalonato, então, ele vai se juntando, né? Então, você tem um processo aqui de uma molécula, né? De um acréscimo de moléculas parecidas e vai formar o esqualeno. Vejam que o esqualeno, que está aí na figura de vocês, ele já é quase o colesterol, só que os anéis estão abertos. Estão vendo aí? Né? Então procure aí o esqualeno do lado e finalmente chega no colesterol. Embora você tenha uma única seta de esqualeno para colesterol, são inúmeras reações. Tá certo? Então,
eu também escrevi uma única seta, não é, né? Aqui sim, aqui é uma única seta, está mostrando a reação da HMG com a redutase. Agora, como nós vimos, acetil-CoA para mevalonato tem reações aqui, né, que são essas que eu detalhei. Aqui também tem várias reações para formar esqualeno e depois colesterol, né? Tá certo? Então, veja que na síntese de colesterol, eu chamei atenção para a enzima HMG-CoA redutase. Por quê? Porque ela é um alvo, ela controla, né, o fluxo, né, da via. Se eu inibir essa enzima, né, tá certo? É um alvo de controle aqui, né? Professora, então se inibir a enzima, não vai impedir a síntese de colesterol? Sim, se eu inibir, aqui não, porque compartilha, né? Parte, igual eu falei, tem HMG-CoA em outro aqui, mas eu poderia ter outro inibidor aqui. Por exemplo, pode ser aqui, do esqualeno, né? Tá certo? Mas em geral, os medicamentos, eles são focados nessa enzima aqui, tá certo? Né? Então, eles devem ter concluído que o que seria mais efetivo seria inibi-la essa daqui, não em outros, né? Faz sentido quando você tenta inibir a síntese, porque isso aqui já é tipo um comprometimento. O mevalonato vai seguir por aqui, né? Então, você sintetizar mais acima para não formar outras coisas, né? Tá certo? Então, logo na HMG-CoA redutase. Mas eu poderia, né? Eu não sei como que a indústria farmacêutica percebeu, mas você tem maior controle da via aqui, tá? Tanto que o colesterol, ele controla a síntese dessa enzima. A síntese, tá vendo? Então, eu estou falando de transdução de sinal, né? Ele sinaliza se vai para essa enzima aqui ser sintetizada ou não, tá? É um mensageiro também, né? Dentro da célula, né? Tudo bem, gente? Agora, então, eu só vou fazer breves comentários sobre os casos, tá? Eu corrigi, as notas já estão lá. E só queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: façam isso. Quando for responder as perguntas, estudem nos livros, nos sites. Eu vi que vocês pesquisaram muitos sites da USP, né, dos professores. Façam anotações, escrevam com suas próprias palavras e citem a referência no final, tá? Então, vocês não foram avisados sobre esse aspecto. Pensem assim: a minha resposta é como uma moeda de ouro. Eu a quero comigo. Eu não quero que a minha resposta seja a moeda de ouro do outro colega que eu copiei. Então, a riqueza tem que estar com vocês, tá? Então, o fato de eu ter visto textos, né, falando similares para ser menos, né? Mas poderia falar quase idênticos. Isso não pode acontecer, tá bom? A dupla sim, né? Fez junto. Então, aprendam isso. Carreguem a moeda de ouro. A sua moeda de ouro, né? Ela pode ter algumas imperfeiçõezinhas, tá certo? Não está totalmente correta, errei aqui, vou ter que polir esta moeda de ouro. Mas ela é minha. Então, tentem ao máximo na academia escrever com suas próprias palavras, se é um texto que vocês assinam, tá bom? Né? Prestem atenção, esse é um conselho que vocês devem levar para sempre. Tentem ao máximo manter essa moeda de ouro com vocês e lapidá-la, se ela não está lapidada. Melhor ter uma moeda de ouro torta do que uma moeda que não é sua, tá bom? Pensem sobre isso.